Boa tarde. Hoje a comunicação que vamos apresentar é sobre as humanidades digitais como recurso para a docência e a investigação em património técnico e industrial, o caso do mestrado Erasmus Mundus TPTI. Esta apresentação é feita por mim, Ana Cardoso Matos, do CIDEUS Universidade de Évora, pela Sheila Palomares Alacon, da Universidade de Rennes, CIDEUS Universidade de Évora, e pelo Pietro Viscomi, do CIDEUS Universidade de Évora. Portanto, o objetivo principal desta comunicação, ou deste artigo, é descrever um estudo de caso que tem sido bem sucedido na aplicação do método de aprendizagem baseado em projetos que utiliza como guia de processo de aprendizagem no ensino superior, especificamente o caso do mestrado Erasmus Mundus TPTI, ou seja, Technique, Patrimoine, Territoire de l'Industrie, Histoire, Valorisation e Didactique. Ora, estas atividades são desenvolvidas com recurso às novas tecnologias para a melhoria das competências dos alunos no processo de desenvolvimento ao longo dos 2 anos do mestrado e para a realização do seu mestrado final. O mestrado Erasmus Mundus é um programa internacional de 2 anos que é coordenado pela Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne, que atribui um diploma conjunto com a Universidade de Pádua em Itália e a Universidade de Évora em Portugal. Este mestrado é suportado pela União Europeia, que atribui bolsas para os alunos poderem frequentar este mestrado após ter sido feita uma seleção que é feita pelos coordenadores do mestrado e que é validada, aprovada pela própria EACA da União Europeia. O consórcio é constituído, para além das 3 universidades que atribuem o diploma, que são, como eu já referi, a Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne, a Universidade de Pádua e a Universidade de Évora, por 6 outras universidades. A Universidade Politécnica de Praga, a Universidade de Oviedo, em Espanha, a Universidade de Sfax, na Tunísia, a Universidade de Cheikh Anta Diop de Dakar, no Senegal, a Universidade de Kagoshima, no Japão, e a Universidade de Córdoba, na Argentina. Digamos, os coordenadores desta universidade, ou dos cursos, são os professores das universidades que atribuem diploma. Ou seja, há, digamos, estes 3 professores, que são a professora Valérie Negre na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, eu própria na Universidade de Évora, Marco Bertolensi, que somos aqueles que temos, que coordenamos os semestres em que os alunos fazem a sua formação. Já irei explicar isso adiante. Para além deste grupo, existe um comitê científico e de ligação do mestrado, que é composto por 2 representantes de cada universidade, que dá a graduação e que atribui o diploma, ou seja, Paris, Évora e Pádua, e um representante das outras universidades parceiras, que são as 6 universidades que referi há pouco. Na Universidade de Évora, os representantes sou eu própria, a professora Antónia Velha Conde, a Comissão do Mestrado Erasmus Mundus TPTI na Universidade de Évora é constituída por nós as duas, a que se junta ainda a minha colega Mariana Bernardo, que também nos auxilia na coordenação do mestrado, da altura em que os alunos estão na Universidade de Évora. Como eu disse, as universidades que atribuem o diploma são estas 3 universidades, Pádua, Paris e Évora. A atribuição de um diploma conjunto foi um objetivo que sempre se procurou alcançar desde o início do mestrado e que tem sido um dos aspectos muito valorizados pela União Europeia, é justamente esta formação e este diploma conjunto. E para além destas universidades que eu falei, existem ainda umas entidades associadas. As entidades associadas, no fundo, constituem uma rede, não dão formação propriamente formal, mas constituem uma rede que permite alargar, no fundo, os contactos do mestrado Erasmus Mundus, pôr os alunos ainda em contacto com outras universidades, alunos e professores, com instituições culturais e com instituições profissionais. Portanto, digamos que alarga-se a rede daquilo que é, no fundo, os contactos internacionais que tem este mestrado.
Em termos de organização da formação do programa, podemos dizer que o primeiro semestre é realizado na Universidade de Paris I, Panteu-Sorbonne, o segundo na Universidade de Pádua, o terceiro na Universidade de Évora e o quarto, os alunos são distribuídos em função do seu orientador de tese, que terá que ser de uma destas universidades, e, portanto, os alunos são divididos equitativamente pelas três universidades referidas. Entre o terceiro e o quarto semestre, os alunos fazem ainda um período de mobilidade numa das universidades parceiras, ou seja, na Universidade Politécnica de Praga, na Universidade de Oviedo, na Universidade de Sfax, na Universidade de Dakar, na Universidade de Katoshima ou na Universidade de Córdoba. Um dos aspectos que é importante na formação ao longo dos 2 anos é a existência de um projeto de doutorado. O projeto de doutorado tem como objetivo que os alunos trabalhem em conjunto num projeto patrimonial que envolve um objeto, um saber fazer, no domínio histórico-patrimonial. Os temas são escolhidos pelos responsáveis do curso, e o objetivo é, no fundo, que os alunos trabalhem em conjunto, numa perspectiva multidisciplinar e intersectorial. Quando estabelecem os grupos, porque os alunos, para realizarem este projeto de doutorado, são divididos em 3 ou 4 grupos. Procura-se sempre que em cada grupo existam alunos com formação inicial diferente, por exemplo, História, Arqueologia ou outra formação, e que sejam também alunos de países e de continentes diferentes. Portanto, estes grupos têm ainda, são supervisionadas por um tutor. Um tutor é normalmente um doutorando, um recém-doutorado ou um profissional, e reúne-se quinzenalmente com os alunos, presencialmente ou por webconferência, e ajuda-os a construírem, todos em conjunto, construir um projeto que dá depois a origem a um trabalho final, um trabalho que se materializa numa página web onde são explanadas, onde são incluídas digamos, conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo do projeto de doutorado. Este projeto de doutorado é depois apresentado numa sessão final em que estão os professores do Comitê Científico e de Ligação do mestrado, que fazem a avaliação e atribuem uma nota estes projetos. Para além disso, o mestrado organiza um webinar, ou seja, uma sessão online, uma webconferência, que é realizada periodicamente, que preferencialmente é organizada por uma das universidades que não atribuiu o diploma, portanto, uma das outras 6 universidades, e esta webconferência a que assistem todos os alunos que se encontram no programa, quer estejam no primeiro, quer estejam no segundo ano, tem por objetivo apresentar por um investigador reconhecido que não seja professor de mestrado, um tema a partir do qual se faz depois uma discussão sobre esse mesmo tema. Estes são alguns alunos do mestrado. Temos também atividades científicas, como, por exemplo, digamos, porque o programa, para além de ter uma parte de formação, o programa tem também como um dos grandes objetivos desenvolver investigação. Desenvolver investigação dentro das universidades que compõem o consórcio, em colaboração umas com as outras, mas também para além destas universidades. É por isso que existem bolsas para scholars. Os scholars são investigadores de universidades de fora da Europa que recebem uma bolsa para passar um período numa das 3 universidades, Paris, Pádua ou Évora, e durante esse período que passam numa destas universidades devem dar conferências, realizar 1 ou 2 aulas com os alunos e, sobretudo, trabalhar com os professores dessa universidade, tentando ver quais são as possibilidades de desenvolver projetos em colaboração e projetos que se desenvolvam no futuro. Portanto, as grandes linhas de investigação, que a princípio são coordenadas, embora possam ser cruzadas, embora os professores possam desenvolver investigação nas outras linhas, são técnicas de património, saberes e técnicas práticas, património e saberes na Universidade de Paris, gestão e valorização do património industrial
na Universidade de Pádua, Paisagens, Património e Práticas Sociais da Universidade de Évora. Para além destas atividades, o consórcio do mestrado fez também o MOOC. Um MOOC que se dirige, não especificamente, obviamente, aos alunos do mestrado, mas que é aberto às pessoas que estão de fora, que estejam interessados, aos alunos que estejam, ou outras pessoas, que estejam interessados em ter mais conhecimentos sobre técnicas e património, no fundo sobre aquilo que é a área de formação e de investigação do mestrado Erasmus Mundo TPTI. Este MOOC foi feito para ser trabalhado em 3 semanas, sendo a primeira semana da responsabilidade da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, e que se debruça sobre a história das técnicas, trabalhando sobre técnicas e tecnologia, com o início da história das técnicas, as orientações historiográficas recentes, a codificação dos saberes na construção naval. A segunda semana é da responsabilidade da Universidade de Pádua e incidiu sobre património industrial. Património industrial, definição, objetos e valores, arqueologia e história do património industrial, fontes e métodos, a regeneração da cidade industrial na Europa, as empresas e sua história, definições e conceitos. A terceira semana é da responsabilidade da Universidade de Évora e incidiu sobre as paisagens técnicas. Abordou assuntos como a paisagem e o património, a paisagem técnica, imagens, paisagens e património, práticas do património e incidido sobre 2 experiências concretas. Para além disso, o mestrado realiza também um workshop todos os anos, é no mês de setembro, na altura em que se realiza a reunião conjunta, uma das reuniões conjuntas do Comitê Científico e de Liaison do mestrado, em que se faz a avaliação do mestrado, no fundo, se atribui as notas das classificações finais, portanto, se faz toda uma série de gestão científica e mesmo administrativa do mestrado, mas em que se realiza também um workshop nos quais estão envolvidos não apenas os professores e outros investigadores séniores, como alunos que acabaram de fazer a sua tese de mestrado, a sua tese do mestrado TPTI. Estes são o exemplo dos 2 últimos workshops, o de 2021, que incidiu sobre as novas fronteiras do património industrial, e o de 2022, que incidiu sobre as paisagens técnicas, aproximações cruzadas. O deste ano ainda não temos aqui divulgado. Além disso, foram também feitas, e são regularmente feitas, publicações que, no fundo, saem dos próprios workshops, mas não necessariamente, muitas vezes agrupam-se 2 workshops numa publicação, e foram já publicados vários livros que dão um ponto da situação do trabalho e da investigação que é feito a nível do mestrado, no âmbito do mestrado, e também aquilo que são as novas fronteiras da investigação. É também publicada uma newsletter que se procura, enfim, estabelecer, através da qual também se procura aumentar a ligação entre os vários membros do mestrado, em que se faz um editorial que está a cargo de um dos professores das 3 universidades diplomantes, Paris, Pádua e Évora. Há também, digamos, notícias sobre a vida das promoções, em que os próprios alunos escrevem e relatam qual foi a sua experiência no mestrado, portanto, a sua vivência nestas universidades, nestas 3 universidades diplomantes. Também se dá notícias sobre, no fundo, as visitas que os alunos fizeram, os trabalhos que fizeram, enfim, a investigação que foi feita no âmbito do mestrado, as questões da posição de mestrado, as melhores teses do mestrado e outras notícias ligadas com aquilo que chamamos o mundo do TPTI, ou seja, os alunos que foram acabando o mestrado e que se foram integrando na vida académica ou na vida profissional. Conclusões: o conjunto das atividades de formação e práticas pedagógicas inovadoras que são propostas e desenvolvidas de um ponto de vista interdisciplinar neste mestrado tem como objetivo que os alunos adquiram várias competências científicas e procuram promover a utilização das humanidades digitais, que é uma estratégia satisfatória ou seja, contribui de forma muito satisfatória para que os alunos realizem o seu trabalho final.
Durante o período que os alunos estão na Universidade de Évora, há ainda uma atividade específica que contribui também para desenvolver estas competências e o método de aprendizagem baseado em projetos. Ou seja, pretende-se que os alunos concebam e concretizem um workshop que é feito a partir no qual eles apresentam, sob a forma de uma comunicação, aquilo que vai ser a sua tese de mestrado, mas o grande desafio é tentar encontrar um título para o workshop que possa englobar todos, todos os alunos, digamos, todos os trabalhos que estão a realizar, e também organizarem em várias sessões dentro do workshop, organizarem várias sessões que tenham uma coerência entre si, portanto, em que organizem os temas das várias teses, das várias comunicações, com uma certa coerência, quer por afinidade, quer por diversidade. E, para além disso, pede-se-lhes também, portanto, que façam o programa, que façam flyer de divulgação, portanto, que preparem todo este workshop, o que nos parece que é muito importante, porque é a maneira de aprenderem a realizar, do ponto de vista científico e até prático, uma atividade científica no futuro. Pronto, portanto, com esta atividade e com todas as outras que desenvolvem, os alunos avançam academicamente no TFM, ou seja, desenvolvem competências relacionadas com o web design, com o software de design, com a expressão oral ou com a organização de eventos científicos. E muito obrigada pela atenção.